Aqui falando sobre conexão e acordos, que a gente já passou, agora a gente está em desenvolvimento. O desenvolvimento que a gente precisa saber é quando o líder apoia ativamente a pessoa que está aprendendo a fazer alguma coisa. Hoje, a gente comparando aí o acordo com o desenvolvimento, o que acontece? No acordo, você fala para a pessoa o que ele tem que fazer e combina com ele. E no desenvolvimento, você precisa olhar o que ele não está entregando no acordo para desenvolver esse cara. Aí você fala assim, pô, Fábio, mas quando eu fizer o outro ciclo, né? Primeiro ciclo do acordo, eu contei para ele o que é. Aí faz desenvolvimento, avaliação, conexão. Quando eu voltar no acordo de novo, eu faço o quê? Você também olha se ele está entregando ou não. Por quê? Porque se ele não está entregando, você tem que fazer. Porque se ele não entregar o que você passou para ele fazer, quem vai sofrer? Você. No próximo ciclo do acordo, você vê o que esse cara está entregando e o que ele não está. Para você pegar o que ele não está entregando e fazer. Mesmo que faça pegando na mão dele. Meu irmão, vamos lá, vamos fazer isso aqui e tal. Você organiza para a entrega acontecer, porque você depende dela. Agora, no encontro de desenvolvimento, o que você faz? Você olha o que ele não está fazendo e vai desenvolver essa pessoa para que ele entregue sem você. Entendeu a diferença? No acordo, você corre para entregar junto com ele. No desenvolvimento, você fala, meu irmão, não quero ficar fazendo isso para esse funcionário. É ele que tem que fazer. Então você olha e treina essa pessoa para ela aprender a fazer. Tá bom? Muitas vezes o que esse cara não está fazendo, talvez você nem possa fazer. Talvez nem seja você nem sabe fazer. Mas você vai ter que buscar recurso, buscar alguém para poder executar aquilo que já está como meta. Tá bom? Já no desenvolvimento, você olha para esse fluxo e fala: o que eu preciso fazer para esse cara aprender a fazer sem mim? O Yuri Trafani, ele tá vivo, tá? Ele tem um LinkedIn, inclusive estou conectado lá com ele. Ele fala isso, a frase dele é: enquanto o líder cuida das pessoas, o gestor cuida dos trabalhos que as pessoas fazem. Então, eu já falei isso. Muitas vezes nós, como líder de equipe, a gente usa dois chapéus. Tem um chapéu de líder, tá? E tem um chapéu de gestor. No chapéu de líder, a gente cuida da alma das pessoas, digamos assim. E já no chapéu de gestor, a gente cuida do trabalho que essas pessoas estão fazendo. Ele publicou isso daqui há um mês, eu acho, falando assim: ó, toda competência humana nasce em três dimensões. Tá? Ele fala do saber fazer, do saber e do ser. Eu gosto quando as pessoas ficam fazendo variações de conhecimentos antigos. Quando eu estava montando a minha mentoria, lá no início da minha conversa com a minha mentora, ela estava me ajudando a transformar o livro em método. E aí, uma das coisas que eu coloquei para ela era o diagrama de chá. Vocês já ouviram falar que era lá do conhecimento, habilidade e atitude? Ela olhou e falou: não, vamos tirar isso daí, cara. Isso daí é da época da minha faculdade e tal, não sei o quê. No mês passado, esse cara publicou isso aí, ó. Saber fazer e ser. E eu fico olhando para essas coisas e falo: pô, o pessoal gosta de ficar mudando as coisas velhas, né, cara? O que acontece? Como eu coloquei a imagem do cara grandona, eu coloquei a minha também, né? Para parecer bonitinho aí e tal. Justo. O que acontece? Como eu É falei. que nem o leão da montanha, né? Como eu falei, o que acontece? Quando a gente coloca o chapéu de líder, a gente olha a alma das pessoas. Então, por exemplo, se esse cara está sendo, se ele está engajado, né, a gente olha o engajamento dele, a gente valoriza o reconhecimento, tá bom? Vai olhar a motivação, quais são as motivações dele, né? Não é motivar ninguém, é saber quais são as motivações dele. A questão da saúde mental, tudo isso é alma, tudo isso é o líder que toca. Agora, o gestor, ele toca o quê? Ele toca toda a parte de gerenciamento de resultado, tá bom? Então, eficiência, lucratividade, né? As perdas, o que esse cara tem envolvido com a perda, como é que estão as perdas dele, né? O Lohan tá sempre dividindo com a gente a questão lá das perdas das tintas, né? Então, isso é gestão, é o gestor olhando. Acuracidade, né? Se a gente fala de acuracidade de inventário, acuracidade do plano, né? Tem um plano para ser cumprido. Esse plano está apurado? A gente está entregando dentro da meta? Tá? Agora, quando você encontra esses dois, é aqui que estão as competências. Tá? O encontro do líder com o gestor, essa interseção, a interface, é justamente onde a gente tem o mentor. A mentoria ela está aí, ela está na competência.
tá? Então, autoconhecimento, autogestão, adaptabilidade. Então tá aí, ó. O bom e velho chá. Conhecimento é o saber o que fazer. A atitude é querer fazer. E a habilidade é saber como fazer. Então, quando a gente olha para o nosso colaborador, a gente precisa diagnosticar, né, se ele sabe fazer e se ele sabe como fazer. Ele sabe o que fazer? Ele sabe como fazer? Então, uma coisa é conhecimento de sala de aula, por exemplo, né? Você sabe o que fazer. A outra coisa é conhecimento prático, lá do campo. É se você sabe como fazer. Tem várias coisas na nossa vida, especialmente para quem está na gestão, que você sabe o que fazer, mas às vezes você não sabe o como fazer. Eu sempre me encontro com esse dilema em relação à equipe que eu lidero, porque tem muita coisa que eu sei o que fazer, mas eu não sei como fazer. E é o cara que sabe como fazer, é ele que vai executar de verdade, é ele que vai colocar a mão na massa, digamos assim, né? E aí a atitude é querer fazer, tá? É mais difícil tratar o querer fazer, né? Quando a pessoa não sabe fazer alguma coisa, você vai lá e ensina. Mas não que agora o querer é mais difícil de tratar. Então, isso aqui está no workbook de vocês lá na página 19, tá bom? E aí tem o passo a passo de tudo, né? Você pode pegar a página 19, vai lendo, você vai ver tudo. Cumprimento inicial, reconhecimento da entrega, como a gente já falou. Questionário 20, que eu já desenvolvi para a Maiara, né? A Maiara está nesse ponto aí do questionário 20, fazer aplicação. O que a gente está olhando aqui é o plano de desenvolvimento individual. Aí ele vai ali, ó, plano de desenvolvimento individual, que é o que a gente está falando, e eu quero olhar isso com vocês aqui com um pouco mais de detalhe. Então, qual é o primeiro passo que a gente precisa dar? O diagnóstico. No diagnóstico, a gente vai saber onde é que está a debilidade, né? Se um cara não entrega alguma coisa, qual é a dificuldade dele? Está no saber ou está no querer? O saber, eu estou falando aqui que o saber fazer, saber o que fazer e o saber como fazer, está no campo do saber, tá bom? E o outro está no campo do querer. Então, o que está faltando para esse cara? Ele não sabe ou ele não quer? Por isso que eu sempre falo que só tem dois lados, né? Para ele não entregar alguma coisa. Ou ele não sabe fazer, ou ele não quer fazer. Não tem outro motivo, tá? E aí pode ser o saber o que fazer ou saber como fazer, mas ele não sabe. Ou então não querer. Bom, assim que eu descobri isso, eu monto o Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI. O que eu preciso para que isso seja bem feito? Eu preciso do instrutor, tá? O instrutor pode ser eu ou pode ser alguém que eu vou contratar. Contratar que eu digo às vezes é uma pessoa de outra área, não vou precisar pagar alguém. Mas outras vezes não, vou ter que realmente buscar alguém de fora da empresa, um instrutor de fora da minha instituição. Isso serve para a igreja, por exemplo, né? Às vezes você tem um cara ali que está no, por exemplo, você é líder de uma área qualquer. Imagina que seja líder da música. Aí tem um cara que não sabe tocar baixo, ou não sabe tocar direito, trompete, por exemplo. Fala, cara, não sei tocar isso daí, vou ter que buscar alguém que tenha esse conhecimento, ou seja, um instrutor. E qual é a entrega dele? A entrega você vai definir qual é a entrega que ele vai fazer. Aí fala, vai ter que tocar aqui uma música X, tá? Isso é uma entrega. Aí se ele conseguir tocar aquela música X que para você é desafiadora, fala, pô, o cara tocou aquilo, beleza, agora ele pode voltar a tocar na banda. Mais ou menos isso, entendeu? Agora, resultado. O resultado é, voltando para o resultado do dia a dia, é competência, né? E a disciplina. Né? Se ele agora já está se ele desenvolveu essa competência e ao mesmo tempo se ele tem a disciplina, se ele teve disciplina para executar o plano. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é, imagina, vamos usar o mesmo exemplo do cara que toca, né? O cara do trompete lá. Você diagnosticou que ele não sabe. Você montou o PDI com um instrutor e com uma entrega definida que era uma música. Tá? Aí você mediu isso daí. Quer dizer, pô, o cara tá tocando aquela música, beleza, ele tá bem, já pode voltar pro jogo. Não vai precisar da minha ajuda para fazer o que ele tem que executar. Aí você vê, ele desenvolveu a competência, ou seja, ele já tem habilidade, conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, ele já tem o chá, conhecimento, habilidade e atitude? Ah, tem. Disciplina, como é que ele está na disciplina? Ele executou o plano com disciplina? Ele está fazendo as atividades dele com disciplina? Ah, tá, ok. Então o resultado virá. Tá?
Se o resultado não apareceu, não foi por culpa desse cara, porque agora ele já sabe fazer, né? Ele já tem a competência e ele está disciplinado na execução. Então foi alguma outra coisa. Então vamos entender aí o que foi. Abrir uma folha de solução de problema aí já é PDCA, né? Vamos fazer um A3, vamos ver o que é. Mas não foi pelo cara, você desenvolveu o cara. Então vamos para o próximo passo. Estruturar isso é desse jeito, tá? Então, se você pega, Lohan, alguém que tem uma dificuldade qualquer numa entrega, você pode colocar, fazer o preenchimento desses campos aí, que você vai montar um PDI para esse cara. Desconfigurou, né? Mas vamos lá, ó. Nossa, que bagunça que ficou. Nome do cara, João. Né? O João tem que se desenvolver em alguma coisa. Qual é a habilidade que ele tem que aprender? Ah, ele tem que limpar vidro em altura, tá? Quem é que vai treinar esse cara? O instrutor, é o Pedro. Qual é o método que vai usar? É o trabalho padronizado, no tempo padrão, tá? Então ele tem um tempo padrão para fazer o trabalho padronizado. A entrega dele vai ser limpar o vidro. Então tem que entregar o vidro limpo dentro desse tempo. Qual o prazo dele? 30/7. Eu usei o 30/7 porque hoje é 30/6. Tá? Então aí, ó, na página 19, vocês vão ver isso. Perdão, não mudei o número, mas é a página 21, tá? Na página 21, vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhe. Pergunta, gente, sobre isso. A questão do prazo, Fábio, tem algum timer específico, assim, dependendo, ou fica a meu critério? Posso colocar um prazo semanal, ou tu acha que semanal é curto? Aí depende da atividade, né, cara? Tô colocando um cara que vai limpar vidro, por exemplo, na altura. Falei, pô, um mês para capacitar esse cara, né? Vai ter que fazer o treinamento de NR35, vai ter que subir lá não sei aonde, mas No, ca- vai ter uma no, inspeção. no caso, no PDI, né, na aplicação do PDI, tu Uhum. tem algum tempo que tu considere mínimo, ou seria interessante tu para fazer um PDI com uma conclusão melhor? Acho que seria um tempo bom para você trazer com essa pessoa, tipo 6 meses, de um mês, ou então, Então, pô, ó, um ano. boa pergunta. Que é assim, eu já falei que o PDI você faz para gente que está errando ou para o cara que você percebe que ele tem uma boa habilidade, você quer desenvolver ele para ser melhor ainda, tá? Exemplo, um cara que não entregou, não entrega, você vai lá e faz o PDI para ele. Um cara que é muito bom, você percebe que ele pode dar um passo além, você também faz o PDI para ele. Se esse cara é muito bom e dá um passo além, eu faço PDIs assim de médio prazo, de 3 meses a 6 meses, tá? Porque Sim, ele vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Agora, o PDI da não entrega, cara, você fez um acordo com esse cara e ele não está entregando. Então não pode ser uma parada muito longa. Acho que no máximo 3 meses. Né? Não pode ser nada maior, porque ele está deixando de entregar. Então, ou o número está ruim ou tem alguém fazendo no lugar dele. Pode ser entendi. você, inclusive, desse exemplo, né? Falei, o cara Isso. não tá entregando, eu vou fazer, porque, meu irmão, se ele não fizer, eu tô perdido, né? Então, o que eu sugiro é isso, que se o cara não tá entregando, você pode trabalhar ele dentro de um trimestre. E aí você vê o que fazer para a entrega acontecer. Agora, se esse cara é uma promessa, né? Ele vai, ele vai ser bom, vai ser desenvolvido para ser supervisor, para você ser gerente, algo desse tipo. Aí você coloca ali uns 3, 6 meses, entre 3 e 6 meses, para ele se desenvolver uma tarefa mais demorada. Bom, entendi perfeito. Tá bom? Que é o líder cuida das pessoas, o gestor cuida do trabalho das pessoas. Então nós temos que usar os dois chapéus, cuidar das pessoas e do trabalho das pessoas. Beleza, gente, estamos chegando no final e a gente se vê daqui a 15 dias. Fique na paz, um abraço. Valeu.